Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu me chamo Andréa Chaves. Eu estou psicóloga porque essa é a minha carreira, mas eu sou cristã porque essa é a minha verdadeira identidade. A saúde mental da mulher é um assunto complexo e multifacetado. Existem fatores biológicos, sociais, culturais que vão influenciar diretamente nessa saúde mental da mulher. É importante entender que mulheres e homens são diferentes. Isso não significa que um é melhor e o outro é pior. São apenas diferentes. E talvez esse conflito de emparelhar as mulheres com os homens é que trazem grandes tumultos, inclusive para as emoções das mulheres. A gente sabe que questões hormonais de homens e mulheres são diferentes. E o fato de uma mulher ter uma oscilação de humor ali num período pré-menstrual não significa, por exemplo, que ela tenha uma depressão bipolar. O fato de uma mulher, por vezes, estar irritada pela sobrecarga de trabalho que lhe é imposta pela nossa cultura, onde ela precisa trabalhar fora e cuidar dos filhos, não significa que ela tenha um transtorno de ansiedade ou que ela esteja surtada. Muitas falas pejorativas associando transtornos psiquiátricos a estados de humor da mulher fazem com que a mulher se sinta nessa situação de vulnerabilidade emocional. E também existe uma outra questão significativa que a gente precisa considerar, é que mulheres buscam muito mais tratamentos de saúde do que os homens. O fato de ter mais mulheres diagnosticadas, por exemplo, com depressão, não necessariamente é um dado real, tendo como referência que os homens buscam pouca ajuda emocional ou pouca ajuda, inclusive médica. A gente sabe aí que a situação de vulnerabilidade de comportamentos de risco do homem, pelas estatísticas, faz com que ele viva uma média de 7 a 8 anos a menos do que as mulheres. Então, ser mulher e ser homem são papéis distintos na nossa cultura, na nossa sociedade, mas também na nossa variação hormonal e biológica. E aí vamos lá falar um pouco agora de alguns transtornos que podem acometer mais mulheres do que homens. Por exemplo, o transtorno de ansiedade. Por que o transtorno de ansiedade pode acometer mais mulheres do que os homens? Todas as questões hormonais, que são atribuídas aí à vida da mulher, como a flutuação dos hormônios durante o ciclo menstrual, a gravidez e a menopausa, podem influenciar no diagnóstico de ansiedade. Um outro diagnóstico também que acomete mulheres, depressão. Essa é uma condição de saúde mental comum e que afeta tanto mulheres quanto homens. Todos os fatores de desigualdade de gênero pode fazer com que a mulher sim desencadeie mais episódios depressivos. A mulher ela é colocada num lugar de sobrecarga de trabalho. Então a mulher ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que trabalhar e contribuir com as finanças da casa e ainda assim ela precisa ter ânimo para cuidar do marido, cuidar dos eventos sociais. E a gente sabe que Mulher Maravilha é só no desenho e no filme. Na vida real, pessoas são feitas de carne e osso. E as mulheres em especial precisam dar uma atenção redobrada às suas emoções. Uma mulher que está numa situação de alteração de humor, alteração de libido, perda de prazer em coisas que outrora dava prazer, essa fadiga, um cansaço extremo, alteração de sono, podem ser sinais importantes que você precisa dar atenção e cuidar das suas emoções. Uma outra coisa também que a gente pode aí falar sobre um acometimento maior em mulheres são as situações de TEPD, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, mulheres sofrem muito mais violência sexual e doméstica do que os homens. E isso é um dado estatístico, não é a minha opinião. E o TEPD, o transtorno de estresse pós-traumático, pode acompanhar essa mulher por um longo prazo da sua vida se ela não tratar. Existem mulheres que sofrem assédio, por exemplo, no trabalho. E aquilo desencadeia um certo trauma, Todas as vezes que ela chega perto de alguém semelhante à figura do chefe ou à figura que a oprimiu, ela tem as mesmas sensações no seu corpo como se ela estivesse vivendo aquele evento estressor. E por fim, vamos falar do estresse, que pode ser aí um fator desencadeador de ansiedade, de depressão e de alterações do humor. O estresse é uma coisa que acomete muitas mulheres em virtude dessa sobrecarga de trabalho que é imposta para as mulheres. E o estresse pode desencadear, sim, um transtorno de ansiedade, depressão e outras alterações de humor que vão fazer com que essa mulher tenha menos respostas assertivas no decorrer da sua vida ou no decorrer ali da sua jornada. É importante você, mulher, se atentar à sua saúde emocional. Sim, você tem um útero, você foi feita para gerar não apenas filhos, mas gerar sonhos, gerar uma família, gerar projetos, gerar recursos. Mas antes de tudo, você precisa cuidar de você. Nesse mês que é dedicado ao mês das mães, ao mês das noivas, aonde existe aí tantas comemorações relacionadas ao dia,
que é reservado para pensar nessa mulher que te deu a luz, nessa mão que balançou o berço e que agora governa o mundo, porque a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Então se dedique um pouco a olhar para as suas emoções. Se dedique, mulher, a tirar a sua capa de Mulher Maravilha e a acessar os seus quartos escuros. Se dedique a ser vulnerável, porque é impossível auxiliar uma pessoa que não precisa de ajuda. Se dedique, mulher, a voltar à sua essência, a voltar à sua feminilidade. Ser frágil, ser vulnerável não é ser fraca. Precisar de cuidado não te coloca numa situação de inferioridade. Assuma as suas qualidades, mas também as suas necessidades. Comemore o Dia das Mães, comemore o mês das noivas, mas comemore a sua essência de mulher. Talvez você, assim como eu, já assumiu muitos cargos, né? Muitas funções de líder. Talvez você, assim como eu, já viveu muitas coisas na sua carreira, mas entenda que os nossos títulos não vão determinar a nossa essência. Não permita que as pessoas te confundam com o que você faz, porque o que você faz não é quem você é. Os nossos títulos, eles são situacionais e passageiros, mas a nossa essência é de voltar para o Criador e entender quem de fato nós somos. Eu tenho vivido um tempo desafiador na minha feminilidade, onde eu tenho me permitido acessar a minha vulnerabilidade, e isso não me faz uma mulher mais fraca. Entender que eu não sou os meus títulos foi libertador. Entender que o que eu faço é temporário, mas que a minha essência é o que vai permanecer, é um fator que me leva hoje a pensar muito em mim. Porque quando eu cuido de mim, eu consigo cuidar de uma outra pessoa. Eu digo que entre eu e você tem um braço de distância. Eu permito que você se aproxime de mim, mas sem me desproteger. E isso vale para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para os nossos pais, para o nosso trabalho, para as nossas atividades na igreja, nossas atividades com as nossas amigas ou em grupo. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, que você não vai sem você. Então, cuide da sua saúde mental, mulher. Cuide da sua saúde emocional. Se permita viver melhor e com mais qualidade de vida. E se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, que toda semana nosso objetivo é liberar um vídeo que te ajude a clarificar, a psicoeducar e a viver melhor e com mais qualidade de vida.